Olá, bem-vindo ao Ponto, programa semanal de entrevistas da CNN. A partir de agora, eu e o Caio Junqueira recebemos 2 convidados para abordar os principais assuntos da política nacional. O tema hoje é volta às aulas na pandemia. Nossa entrevistada é a deputada federal pelo PDT de São Paulo, Tabata Amaral. Deputada, bem-vinda. Renata, Caio e todos aqueles que estão nos acompanhando, obrigada pelo convite, feliz de poder conversar com vocês. Deputada, vou direto ao ponto. Você faz críticas à postura do MEC, já fez, né? Críticas à postura do Ministério da Educação durante a pandemia, ou seja, a condução, né, que tem sido feita pela pasta. Especialmente quando a gente fala ali do retorno às aulas, porque nesse caso o MEC não decide, mas ele tem ali a prerrogativa de, digamos, dar orientações. Nesse caso, quem decide, né, se as aulas vão voltar ou não, são os estados e os municípios. Então, queria ouvir de você, o que, na sua avaliação, o MEC deveria fazer e ainda não fez nesse caso? Renata, o que a gente vê nesse momento não é muito diferente do que a gente viu no último ano e meio, com o agravante de que estamos no meio de uma pandemia, que nossos estudantes estão há 6 meses sem aulas, então muitos sem receber nenhuma atividade da escola. Várias pesquisas já foram feitas e algumas mostraram que de cada 5 jovens, pelo menos um não está recebendo nenhuma atividade escolar, que muitos outros não conseguem se conectar, não têm equipamentos adequados em casa e que a desmotivação está crescendo muito entre os jovens. Então, nesse contexto de grande aprofundamento da desigualdade educacional, o que nós esperamos do MEC é exatamente aquilo que a nossa legislação, que a nossa LDB já trazem. O MEC deveria adotar uma postura de coordenador desse esforço durante a pandemia e de pensar a retomada das aulas e também de apoio àquelas redes que mais precisam. Então, obviamente, não é uma decisão do MEC, cabe a cada estado, cada município decidir sobre a sua data, fazer o seu planejamento, mas eu sinceramente não consigo imaginar uma retomada segura e inclusiva quando a gente tem quase 6 mil municípios, 27 estados contando com o DF e cada um deles vai ter que produzir o seu protocolo de distância entre os estudantes, de sanitização das salas de aula, os seus protocolos para aqueles estudantes e professores que não vão poder retomar porque tem alguma doença, porque por causa da idade, por aí vai. Então, se o MEC não entra para a gente resolver a questão da conectividade, se o MEC não entra para direcionar esse esforço de pensar uma retomada o mais segura e planejada possível, a gente tem 2 caminhos. Que nossos professores e estudantes estejam fadados a um destino de muita insegurança, de exposição ao vírus, ou 2, que com as eleições tão próximas, que os nossos líderes, prefeitos, governadores, adotem a postura mais cômoda, com receio das eleições de dizer, então cancelamos o ano letivo, já que a gente não tem nenhuma diretriz. Deputada, quem advoga pela retomada imediata das aulas argumenta que já houve flexibilização e retorno das atividades em diversas áreas, né? Bares, restaurantes, por aí vai. Por que você entende que ainda é preciso debater a retomada, né? E o que deveríamos fazer exatamente nesse momento, no seu entendimento? Eu entendo a crítica que é feita de que em um Brasil que valoriza tão pouco a educação, se briga para que se abram bares, para que se possa ir à praia, mas aparentemente ninguém perde o sono, ninguém se preocupa com o fato de que tantos estudantes estão nesse momento em suas casas sofrendo abusos, desanimando em relação ao futuro, pesquisas que não mostram que 53%, mais da metade dos jovens, não estão aprendendo nada durante a pandemia. Então, essa angústia para mim faz sentido. Por que a gente fica tão tranquilo com a escola fechada, mas se incomoda quando o bar, quando a praia não estão abertos? Mas, dito isso, a gente está falando de um sistema de educação, quando a gente fala da educação pública, que impacta quase 50 milhões de estudantes. Nós estamos falando de milhares de professores, milhares de funcionários que vão desde a segurança, à merenda. A gente não pode fazer isso de uma forma irresponsável. Não, eu realmente desconheço a pessoa que esteja mais angustiada do que eu com essa situação tão grave de desigualdade educacional. Mas justamente porque a gente está falando de vidas, da segurança da saúde, não dá para dizer vamos voltar amanhã, porque nós não estamos prontos para isso. A minha angústia é que a gente comece a preparação. Essa retomada, por exemplo, ela vai ser custosa.
Sim, vamos gastar dinheiro para a gente colocar álcool em gel, para a gente poder fazer limpezas constantes nas escolas, para a gente poder fazer testagem. Vamos precisar de um revezamento. Vários estudos que já apontaram que, quando a gente olha para algumas escolas públicas do Brasil, apenas 20% dos alunos podem estar lá de forma presencial, de forma segura. Então, esse revezamento em que 20% vai um dia, 20% no outro dia, esse modelo híbrido que a gente está discutindo aqui, em que alguns professores não vão poder voltar, alguns alunos não vão poder voltar, tudo isso não acontece da noite para o dia. Uma demanda muito forte que a gente vem fazendo no Congresso e trabalhando para que se concretize é conectar todos os alunos e todas as escolas. Porque, de novo, não dá para pensar uma retomada segura sem revezamento, sem um modelo híbrido, com alguns em casa, alguns na escola. Isso é impossível se você não tem internet para todo mundo. Deputada, queria retomar a questão do Ministério da Educação, porque você acompanha ali muito de perto, né, o que acontece na pasta. Falamos no início sobre essa ausência que você observa, né, de condução, de coordenação por parte do MEC. Por que você acha que isso está acontecendo, que isso aconteceu e entendo que na sua visão continua acontecendo, né? Por quê? A gente está hoje com um novo ministro da Educação. E não seria justo eu avaliar a sua administração quando ele chegou faz tão pouco tempo. E acho que é importante ressaltar que até aqui ele se mostrou muito mais aberto ao diálogo do que as pessoas que o antecederam. Mas dito isso, a gente não pode ignorar que já estamos em setembro do segundo ano da gestão de Jair Bolsonaro como presidente. E o que a gente vê, o que nos incomoda, não é só que a educação não seja prioridade. Para ser muito sincera, a educação não é prioridade para nenhum governo nesse país, desde que eu me dou por gente. Mas o que mais me angustia é ver o quanto que a educação é despriorizada, é tratada de uma forma completamente distorcida, porque não se entende a educação como sendo estratégica para o nosso desenvolvimento social, para o nosso desenvolvimento inclusivo, para o nosso desenvolvimento econômico também. Então, quando a gente vê ministros da educação, como nós vimos durante 1 ano e meio, usando o Twitter para atacar adversários políticos, que são tratados como inimigos, usando o Twitter para se criar confusões de nível internacional. Quando a gente vê corte nos recursos de pesquisa, de educação, e aí falando de um lugar de muita responsabilidade, mas dizendo, se a gente quer ter alguma chance de se recuperar dessa pandemia, a gente vai ter que sim, cortar de privilégio, vai ter que cortar de vários lugares em que o recurso público não é bem utilizado, mas não é da educação, não é da pesquisa que a gente vai cortar. Então é um governo que, no meu entendimento, olha para a educação e vê ali alguns cargos, vê muito recurso, mas não vê a educação como mola propulsora desse país. Então, tenho esperança com o novo ministro, ele tem que provar o seu trabalho a que veio, mas sinto uma tristeza gigantesca, porque na hora que a gente não entende o valor da educação, a gente se afunda cada vez mais como país. Agora retomando aqui esse tema, né, de as aulas devem recomeçar ou não, me parece que o desafio, ou boa parte dele, é sopesar a segurança das crianças, dos professores em relação à Covid-19, com aspectos como perda do vínculo com a escola que você citou, saúde mental e até mesmo a proteção das crianças, né? Você rememorou aqui esses dados muito tristes de aumento de violência doméstica, de abuso. Como fazer isso, afinal? Essa é a grande pergunta, né? Como calcular e equilibrar esses dois aspectos? Renata, vocês, talvez mais do que muitas pessoas, sabem quão polarizado está o nosso Brasil nesse momento. E quão difícil é você trabalhar e propor soluções complexas quando o mundo virou um grande fla-flu. Ou como alguém que é de São Paulo, Corinthians versus Palmeiras. Porque sim, nós temos muitas verdades na mesa. Sim, professores e estudantes não podem voltar do dia para a noite para a escola como a gente deixou em março, porque suas vidas estarão em risco. Sim, se a gente não der nenhuma alternativa e deixar as coisas como estão, seguindo a conveniência política de muitos candidatos a prefeito, por exemplo, o que a gente vai ver é um custo social e econômico que talvez não cobre vidas agora, mas que cobra no futuro. Afinal de contas, quando você não tem acesso à educação, é uma morte lenta. E eu me explico aqui para dizer que não é exagero. Quantos estudos nos já mostraram que o jovem que não termina o ensino médio vive menos anos? Tem uma saúde mais precária, recebe salários menores. Para vocês terem uma ideia, o custo que a gente tem todos os anos, como o Brasil, pelos quase 20% de jovens que não terminam o ensino médio, é de 214 bilhões de reais. Ou seja,
A gente tende a não olhar para a educação, mas o custo econômico, social, de saúde é gigantesco. E aí, como é que a gente traz isso tudo junto? Para mim, é dizendo, não abro mão de educação, não abro mão de saúde, vamos construir uma solução. Então, por exemplo, aquelas pessoas que estão mais em risco não poderão voltar. A gente vai ter que deixá-las em casa e encontrar uma solução. Rádio, televisão, conectividade. Vamos precisar de um modelo híbrido, que é mais difícil do que o da pandemia, que é, para alguns vai ser presencial, para outros vai ser online. Uma outra questão, a gente não vai conseguir colocar todo mundo na sala de aula de uma vez. Vamos ter que fazer estudos, aí eu falo de fazer o planejamento para ontem. Não estamos perdendo muito tempo com essa polarização, com esse bate-cabeça que acaba sendo estúpido no dia a dia, porque se nós concluímos, por exemplo, que apenas 1/3 pode estar na escola durante o dia, vai ter que ter revezamento de manhã, de tarde, dia sim, dia não. E, de novo, você não consegue fazer isso se você não conecta as escolas. Em pleno 2020, especialmente nossas escolas rurais, não estão conectadas. Tem um projeto que, inclusive, é de minha coautoria. Eu participei de diversas reuniões com o Ministério das Comunicações nos últimos dias em Brasília, porque a gente vai ter que resolver isso, minha gente. Vai custar dinheiro? Vai. Mas é de educação, é de desenvolvimento econômico que a gente está falando. E aí, como você bem trouxe, não dá para fingir que nada aconteceu nesses últimos 6 meses. Vários alunos não receberam nenhuma atividade da escola. Outros perderam entes familiares queridos. Outros tanto viram o pai e a mãe perder o emprego, sofreram abuso em casa. Então, se a gente não pensa retomada, pensando na questão da saúde mental, a gente vai falhar mais uma vez e vai deixar muita gente para trás. E aí, só para concluir, um dado que acaba comigo. Pesquisas que mostram que mais ou menos de cada 3 jovens, um deles considera não terminar o ensino médio por causa da pandemia. A gente vai deixar isso acontecer e não fazer nada? Até que ponto o interesse econômico, principalmente das escolas do setor privado, está na frente desse debate todo para a retomada das escolas? Porque a gente vê, de um lado, pais, professores e especialistas, aí, infectologistas, por aí vai, contra a retomada. E do outro lado a gente vê políticos e principalmente as escolas privadas, né? Esse grupo, políticos e escolas privadas, estão liderando esse processo e esse debate? Caio, me permita fazer uma correção ao que você disse. Eu recentemente fiz uma chamada pública para que quem quisesse debatesse comigo sobre esse tema pelo Zoom. E participaram 85 pessoas, professores, responsáveis, professores de escola pública, não me lembro de nenhum que era de escola particular, alunos, comunidade como um todo. E metade do grupo dizia, olha, não podemos retomar agora. A outra metade dizia, precisamos retomar agora. Mas todos estavam concordando, precisamos de um planejamento para as escolas públicas. Isso vai custar, requer um planejamento. Então, pelo menos o meu posicionamento, que não é de voltar às aulas imediatamente, mas sim da gente fazer uma discussão séria, começar a buscar o orçamento, começar a planejar, ela é majoritária, pelo menos entre as pessoas com quem eu venho conversando, entre pais, responsáveis, especialistas, pessoas que de fato entendem de educação. Quando a gente fala do setor privado, não é o setor do qual eu tenho mais conhecimento. Há sim uma preocupação que eu estou acompanhando, porque muitas escolas privadas estão perdendo alunos por causa da pandemia, mas aí o meu foco nesse momento é entender que isso vai aumentar ainda mais a carga sobre as escolas públicas, especialmente quando a gente fala sobre educação infantil. Então, sim, tem um problema que está posto, que é as escolas particulares estarem, enfim, perdendo seus alunos, angustiadas com esse momento, mas minha principal preocupação e minha principal luta é para a gente entender como isso vai se dar nas escolas públicas. Porque aí a gente fala de 85% dos estudantes. Mas eu tenho certeza que no momento que nós tivermos protocolos, dados, um planejamento para as escolas públicas, que as escolas particulares também poderão aproveitar esses mesmos protocolos para fazerem uma retomada segura. Deputada, você falou mais de uma vez, né? A gente vai gastar dinheiro com essa retomada, implica em investimento. Então, queria entrar nesse ponto. O ministro da Educação, Milton Ribeiro, ele essa semana anunciou o repasse de 525 milhões às escolas por meio do programa Dinheiro Direto na Escola. Ou seja, esse dinheiro vai mesmo direto para as escolas, não passa ali pelas secretarias. O Ministério, o MEC, diz que o objetivo ali era justamente ajudar essas escolas nesse processo de retomada das aulas. É suficiente esse dinheiro, esse repasse direto, sem passar ali por secretarias, é o melhor caminho nesse momento?
O que aconteceu, Renata, para a gente explicar para quem está nos acompanhando, é que existe o programa Dinheiro Direto na Escola, que existe para que as escolas tenham mais flexibilidade, mais autonomia em pequenos custos. Então, quando a gente fala, por exemplo, da compra de álcool em gel, quando a gente fala da compra de água sanitária, por exemplo, para a higienização das escolas, eu acho que é sim importante que as escolas possam fazer isso de forma mais autônoma, mas isso está longe de ser suficiente. E eu falo que vai custar dinheiro porque a gente não pode achar que vai acontecer por mágica. E onde eu vejo um custo maior são em duas áreas. Primeiro, escolas que hoje não têm acesso a água e saneamento, para as quais nós precisaremos de uma solução urgente que seja caminhão-pipa. Mas não dá para retomar sem isso, então aí você tem um custo grande e um outro que é a questão da conectividade. Então, sim, é importante que as escolas possam cuidar de sua higienização, possam se planejar, mas a gente vai ter que ver um compromisso sério, tanto do Congresso quanto do governo federal, para a gente conectar as escolas e conectar os estudantes. Eu venho trabalhando em uma proposta já há algum tempo, porque a gente consegue fazer isso pedindo doações para as empresas de dados, fazendo modelos alternativos em que você, por exemplo, patrocina o link daquele aplicativo que é da escola, então você não precisa patrocinar toda a internet que os estudantes consomem para que a gente chegue em um valor menor, mas com certeza ele é bem maior do que R$500 bilhão, que é o que o MEC destinou. E, de novo, de onde vamos tirar esse dinheiro? Estamos discutindo uma reforma tributária. Nós precisamos ter coragem de falar dos privilégios do alto escalão dos militares, dos três, do legislativo, do judiciário, que não foram discutidos pela proposta apresentada pelo governo. A PEC dos penduricalhos, que eu apoio, que é cortar qualquer tipo de privilégio de quem recebe aproximadamente acima de R$10 mil num setor público. Então, tem como a gente enfrentar e encontrar esse recurso, mas vai requerer muita coragem e compromisso com a educação. Deputada, o governo enviou sua proposta de orçamento, né? Comparando com a proposta do ano passado, teve um aumento ali na precisão do MEC no orçamento total, mas uma queda nas verbas discricionárias. Será preciso ajustar esse valor? Sim, Caio, e essa batalha, esse debate já começou no Congresso. Para as pessoas entenderem, quando a gente olha para o bolo do orçamento, ele aumentou. Só que o gasto com o pessoal, então com funcionários, professores, etc., com os funcionários do MEC também, ele aumentou muito mais rápido. Então, o recurso que sobra para a gente poder investir em, por exemplo, pesquisa, que é fundamental, ele acabou diminuindo bastante. E esse é o momento em que a gente vai ter que fazer uma escolha como país. E eu reforço isso porque a prioridade de um governo, de uma nação, a gente vê no orçamento. A gente não vai poder tirar dinheiro do nada. Só que não dá para, no meio de uma pandemia, em que a gente vê que a pesquisa não só contribui para o desenvolvimento econômico, como salva vidas, em que a gente tem mais de 1.200 iniciativas de pesquisa nas universidades orientadas para combater o Covid-19, não dá para você falar, então agora que a gente está aqui buscando uma vacina, todo mundo se matando para encontrar uma solução, vou cortar dinheiro de pesquisa. Deputada Tabata Amaral, muito obrigada por sua entrevista ao programa O Ponto. Renata, Caio, muitíssimo obrigada pela oportunidade. Espero que essa conversa possa contribuir para que as pessoas participem desse debate de volta às aulas de uma forma diferente do que vem se dando nessa polarização, entendendo que vidas vêm acima de tudo, mas que a nossa educação também é vida. Nosso entrevistado é o deputado federal pelo Democratas de São Paulo, Kim Kataguiri. Bem-vindo, deputado. Muito obrigado, Caio. Muito obrigado, Renata. Boa tarde a todos que nos assistem. Deputado, vamos direto ao ponto. Pais, professores e médicos são contra o retorno às aulas. Por que voltar agora? Olha, a experiência internacional que a gente tem, inclusive a corrente majoritária da comunidade científica, diz que, primeiro, as aulas são atividades essenciais, porque na primeira infância que você tem as principais consequências para depois formar as capacidades cognitivas da criança. Depois, você tem uma subnotificação de agressões contra crianças, né? A Viviane Sena levantou um dado essa semana, em entrevista para a Folha de São Paulo, mostrando que o número de denúncias caiu 20%. Também a preocupação com a nutrição de crianças mais pobres, né? Muitas vezes quando a gente fala de volta às aulas, a gente pensa na classe média alta, mas esquece que de famílias mais pobres, as aulas, mesmo a gente tendo revertido, né, o Congresso Nacional, a merenda em recursos para as prefeituras passarem para as casas, muitas vezes por causa da estrutura familiar, essa comida não chega nas crianças.
E também a gente já tem estudos tanto do CDC, né, que é a espécie de Anvisa americana, como da autoridade sanitária da Inglaterra, mostrando que as crianças sofrem 37 vezes menos os efeitos do coronavírus do que os adultos. E em comparação, só para a gente ter uma noção do que isso significa, o impacto de uma gripe na criança é a metade do impacto de uma gripe no adulto. Então, se a gente for manter as aulas fechadas, né, ou à distância, como estão agora, em razão do coronavírus, a gente já deveria ter fechado há muito tempo pela gripe. Isso sem falar que ninguém está falando de um retorno às aulas de maneira normal. A gente está falando mantendo o distanciamento, com máscara, com higienização, coisa que já tem acontecido com outros serviços, né? É inaceitável que nossos gestores públicos tenham considerado já bares e restaurantes serviços essenciais para serem reabertos, mas escolas não. Deputado, você fala sobre essa necessidade, né, claro, das crianças voltarem às aulas e que elas não são tão afetadas ou são menos afetadas pelo coronavírus. Agora, existem duas questões. O primeiro é como fica a situação dos pais. As crianças retomam as suas casas e elas podem transmitir o vírus. E outra é a questão dos professores, que têm idade mais avançada e muitos, inclusive, podem estar no grupo de risco. Quero ouvir o senhor sobre esse ponto. Perfeito. A experiência internacional que a gente tem, aqui eu pego especificamente o caso da Inglaterra, é de que 0,008% das crianças contaminaram-se com o coronavírus no ambiente escolar, ou, melhor dizendo, frequentando o ambiente escolar, sendo que a evidência que se tem é que a maior parte dessas crianças não se contaminou dentro da escola, né? Você tem essa preocupação, sim, de que as crianças sejam vetores de transmissão, porém a evidência científica que a Organização Mundial da Saúde tem hoje é de que elas transmitem menos do que se imaginava no início. É claro que a gente ainda trabalha com hipóteses, porque o método científico é mais rigoroso para a gente já falar isso com certeza, mas as evidências que a gente tem vão nesse sentido. E mais uma vez reforçando, a gente está falando de volta às aulas com as devidas medidas sanitárias sendo tomadas de distanciamento social, de higienização, né? Eu tive a oportunidade, né, de estar aqui em uma reunião com o embaixador do Japão, em que ele me contava e mostrava, né, como tem funcionado o protocolo de higienização do material escolar, das próprias crianças e dos professores no Japão, que retornou às aulas já muito antes do que a gente, que a maior parte das escolas ainda, infelizmente, estão fechadas. Então, acho que a gente precisa fazer uma avaliação, né, do que é mais prejudicial para as crianças, né? Ficar em casa, correndo o risco, inclusive, de contaminar os seus avós, que famílias mais pobres, os filhos estão ficando com os avós e os pais estão voltando a trabalhar. Veja a irresponsabilidade e falta de pensamento nas famílias mais pobres dos nossos gestores públicos. Os pais estão tendo que ir trabalhar e os filhos estão ficando com os avós que são do grupo de risco, né? Ou seja, essas atividades já voltaram, os pais já estão trabalhando, mas não têm onde deixar os filhos e muitas vezes fazem com que esses filhos coloquem os avós em risco. Com o ambiente escolar, esse problema estaria parcialmente resolvido, ainda haveria o risco de contaminação, mas como eu disse, é um risco muito menor se as devidas medidas de proteção fossem tomadas. As nossas autoridades fizeram um protocolo para várias atividades, né? Inclusive para cinema. É inadmissível que até hoje a gente não tenha um protocolo para a volta das escolas. Deputado, o retorno agora não agrada apenas o setor privado que está tendo prejuízos econômicos com a pandemia? Não, pelo contrário, as famílias os pais que hoje estão precisando trabalhar e não têm a escola para manter os seus filhos, os filhos que hoje não têm a alimentação da escola para poder almoçar, para poder tomar café da manhã, os filhos que estão na primeira infância e não têm a gente precisa lembrar que o tempo das crianças e a percepção que as crianças têm em relação ao mundo, isso não sou eu que estou dizendo, é praticamente consenso na comunidade científica, que a percepção que as crianças têm do mundo e do tempo é diferente dos adultos, né? As crianças não entendem porque muitas vezes os pais estão em casa trabalhando em home office e não conseguem dar a devida atenção a elas. Muitas vezes elas levam as brincadeiras muito mais a sério e as brincadeiras funcionam como um potente fator de formação dessas crianças que elas não têm em casa. E mais, eu citei também já o dado, né, de 20% na diminuição de denúncias de agressão a crianças. As escolas também servem para, principalmente em regiões periféricas,
para que os professores notem essas crianças que têm uma estrutura familiar insuficiente, por assim dizer, que sofrem agressões, que têm problemas em casa e encaminham essas crianças para as autoridades competentes. A gente está com uma subnotificação muito grande e o desemprego, com o aumento de depressão, com o aumento de problemas psicológicos e com o aumento do alcoolismo em casa, com certeza aumenta também o número de agressões a crianças. Deputado, você falou há pouco, né, sobre essa retomada, ela, é claro, inclui medidas de segurança, né, medidas ali dentro das escolas, álcool gel, distanciamento, máscaras. Queria primeiro tratar sobre a estrutura, né? A gente tem uma rede pública vasta no país, que atende aí a maior parte, né, dos estudantes. Dá para pensar que essas escolas vão ter os recursos necessários e vão conseguir executar a contento todas essas medidas? Recurso tem, né? Mesmo porque do que o Congresso Nacional aprovou para o governo federal, menos de 40% foi executado. A gente tem 60% do orçamento voltado ao combate à pandemia, já nos cofres do governo federal, já autorizado, que pode ser repassado para os estados e para os municípios numa canetada do governo federal, sem nenhum tipo de aprovação por parte da Câmara ou do Senado. O recurso tem, capacidade de gestão. Isso depende dos governadores, dos prefeitos, dos secretários municipais, estaduais e do ministro da Educação coordenarem-se para fazer contratações emergenciais, no caso de professores que estão no grupo de risco e não podem voltar a trabalhar, licitações também emergenciais. A gente reformou a Lei 8666 de licitações para que ela fosse menos burocrática em casos de emergência e que essas contratações pudessem ser feitas. Então, o arcabouço legal, jurídico e o recurso para que essas medidas sejam implementadas existe. Falta vontade política e competência por parte dos gestores públicos de fazer a aplicação desse recurso. Deputado, mas os maiores aí talvez interessados num retorno ou não às aulas, né, que são os pais e são também os infectologistas aí, os que analisam essas questões médicas, eles são contra, eles se posicionam claramente contra por N fatores, né? Em termos de pesquisa, assim, todas as escolas elas fazem as pesquisas, os pais não querem. Por que não respeitar tanto essa vontade dos pais e também as indicações dos infectologistas sobre os riscos desse retorno? Perdão, Caio, mas o que eu leio de material que sai diariamente na Organização Mundial de Saúde, artigos mesmo recentes. Essa semana você teve um artigo com a autoria de um professor de medicina da USP, um professor de medicina da Unifesp, falando sobre a necessidade da volta às aulas e sobre o prejuízo à saúde das crianças causado pela permanência em casa durante muito tempo e também pesquisas sendo feitas consultando, né, os infectologistas que também hoje, na maior parte do mundo desenvolvido, as aulas se tornaram com devido procedimento de segurança. E os especialistas que eu escuto, principalmente que trabalham na Unifesp, na USP, né, ambas instituições, e na Unicamp, né, 3 instituições que eu tenho bastante contato, né, devido até ao investimento de pesquisa que eu contribuo para essas instituições, dizem que existe sim maneira segura e protocolo seguro de voltar às aulas. Você citou aí pessoas que têm opiniões divergentes. O que eu enxergo hoje na comunidade científica é uma corrente majoritária defendendo a volta às aulas, né? Eu gostaria de saber quais são os argumentos contrários, dados as evidências científicas que a gente tem até hoje, a experiência que nós temos em outros países e os protocolos que têm sido adotados por autoridades sanitárias, como na Inglaterra e dos Estados Unidos, né? E mesmo da União Europeia. Então, o que eu vejo hoje, Viviane Sena, outro exemplo que eu citei, uma das maiores autoridades em educação do país, né? Uma pedagoga respeitada, com a mesma avaliação. Eu não vi nenhuma pesquisa nacional sendo feita, consultando os pais e mostrando esse dado de que a maior parte dos pais são contra. Pelo contrário, o que eu vejo é quanto mais pobre é a família, mais desesperada ela está para a volta às aulas, preocupada com a educação dos filhos e preocupada também com o lugar que eles têm ficado, que hoje são áreas junto com pessoas do grupo de risco, seus avós ou bisavós. Deputado, a gente tem, de fato, uma preocupação real, até com a saúde mental das crianças. Há também uma preocupação sobre a perda de vínculo, né? Porque elas estão fora da escola, será que elas retornam? Tudo isso está na conta, mas tem um outro lado que é, por exemplo, como garantir que crianças sigam os protocolos necessários, como distanciamento, como usar máscara.
É nesse, eu acho que, aspecto que é interessante ouvir sua opinião. Não parece ser uma tarefa muito simples fazer isso no ambiente escolar. Não é simples impor disciplina a crianças em nenhum ambiente, seja de pandemia ou de não pandemia, mas de todo modo é possível fazer e a gente tem a pedagogia, a gente tem os professores, a gente tem os auxiliares dos professores justamente para fazer esse trabalho. Como eu disse, orçamento existe tanto para os equipamentos como para a contratação de profissionais que vão garantir que esses equipamentos estão sendo bem utilizados, como inclusive se precisar de um auxiliar extra, né? A legislação já obriga que cada professor tenha um auxiliar. Se houver necessidade de contratação de um auxiliar extra ainda, os estados e os municípios do governo federal têm os recursos necessários para fazer essa contratação extraordinária nesse momento de pandemia, inclusive livres, segundo decisão do Supremo Tribunal Federal, né, relatada pelo ministro Alexandre de Moraes, de qualquer responsabilização, tanto pela lei de improbidade administrativa como pela lei de responsabilidade fiscal. Tem como fazer e o prejuízo, o meu ponto é o seguinte, eu respeito as pessoas que discordam e dizem que não, a melhor cautela está em não voltar às aulas e deixar as crianças em casa. Mas o cálculo que eu faço é o seguinte, o risco das crianças se contaminarem é menor, o risco das crianças contaminarem os outros é menor. Quando elas contraem o vírus, que é o caso excepcional, como a gente observou em outros países, mesmo países em desenvolvimento, não só países desenvolvidos, os sintomas são menos graves. Dentro de casa, você tem uma subnotificação de agressões, você tem uma perda da formação na primeira infância, que é um tempo que jamais vai voltar. Diferente de um ensino universitário, por exemplo, que pode ser retomado posteriormente, o ensino na primeira infância é fundamental e é marcante para o resto da vida daquela criança e pode estar comprometendo a formação intelectual dela. Para além disso, também o contato social com outras pessoas, a alimentação, o trabalho dos pais de famílias mais pobres que não têm onde deixar os filhos, enfim, tudo isso somado, para mim, pesa muito mais na balança do que o risco mitigado pelas medidas de prevenção e de controle, pelo conhecimento que a gente já tem do vírus, que já diminui a mortalidade nos hospitais, e sem falar na desocupação dos leitos, que já ocorre na maior parte do país, você já não está num estágio de colapso aí de 90%, de 95%, tudo isso corrobora para a tese de que é melhor a gente preservar a saúde mental e intelectual das crianças, voltar às aulas, voltarem às atividades lúdicas, do que a gente arriscar comprometer uma geração inteira, como infelizmente eu acho que a gente já tenha comprometido. Ô, deputado, aparentemente nas pesquisas elas não são muito seguras, confiantes ali, conclusivas sobre o risco de transmissão das crianças, né? Você tem pesquisas que indicam que elas são, de fato, um vetor importante de transmissão, muito embora elas não sejam, elas fiquem mais assintomáticas que o grupo de risco. Esse é um fator, tem várias pesquisas sobre isso também. E a questão dos pais, não tem de fato uma pesquisa nacional, mas tem pesquisas em muitos municípios e em muitas escolas, né? Por exemplo, na escola dos meus filhos, por exemplo, 80% dos pais são contra, né? Rejeitam o retorno às aulas. Então, e volto a insistir, né? Se a medicina não é conclusiva ainda sobre o fator criança e Covid-19 e se os próprios pais, que são quem cuida ali das crianças, têm restrições a um retorno, por que insistir ainda numa volta? E quando você fala que a primeira infância, e de fato a primeira infância, 0 aos 6 anos, é essencial no desenvolvimento da criança, mas a gente está falando de uma questão de 3, 4 meses, né? Na virada do ano já tem uma expectativa de ter a vacina, né? Então, segura aí 3, 4 meses para após a vacina, as crianças vacinadas retornem às aulas, não? Eu acredito que para você e para a escola onde seus filhos estão matriculados, a realidade social é muito diferente. E aqui eu não quero fazer um discurso classista, de rico contra pobre. É diferente fazer uma pesquisa numa escola, né, em que os pais têm condição de colocar crianças com cuidadores, né, com instrutores particulares, de você ver uma realidade como a maioria do país, de famílias mais pobres que estão tendo que trabalhar, tem essa dificuldade de deixar os filhos com pessoas do grupo de risco. Mais uma vez eu reforço, o que a gente tem a certeza na ciência é que pessoas que estão no grupo de risco, pela própria definição do termo, têm maiores chances de serem internadas e até morrerem se contraírem o coronavírus. Nós estamos deixando essas crianças com pessoas que estão no grupo de risco
quando nós poderíamos estar deixando com professores, poderíamos afastar os professores, afastar os professores que estão no grupo de risco, fazer contratações emergenciais, mandar essas crianças para a escola. Tem os problemas também, como eu já disse, das agressões também que não são identificadas em famílias mais pobres, mal estruturadas, que nesse momento estão passando por dificuldades gigantescas. Ainda você tem corrente majoritária da comunidade científica que tem... Porque o que a gente tem dúvida, Caio, a gente tem dúvida sobre a capacidade de contaminação das crianças, né? As evidências mostram até hoje que provavelmente as crianças transmitem menos o vírus, não só tem os efeitos mitigados, né, dos sintomas do vírus em si mesmas, mas também transmitem menos do que os adultos. Isso são evidências, não dá para cravar que é verdade. Nesse ponto, você tem razão. Agora, o que se tem certeza é que essas crianças, num período de um ano inteiro, e a gente ainda prolongando isso por mais 3, 4, 5 meses, sabe-se lá quando a vacina vai sair e quando sair, em que escala vai sair e em que classes sociais ela vai chegar primeiro. A gente sabe muito bem como funciona no nosso país. Quanto tempo mais, né, a gente arrisca deixar essas crianças tendo a certeza absoluta que esse tempo trancafiado em casa com pessoas do grupo de risco do coronavírus compromete essas crianças emocionalmente, intelectualmente, da sua formação, da formação do seu próprio cérebro, como você concordou comigo da questão da primeira infância, para os próximos anos, não é? Sendo que a gente pode fazer com cuidado, com protocolo, com distanciamento, com os equipamentos necessários. Essa é a minha visão, porque você tem consenso científico na pedagogia e na medicina de que essas crianças vão sofrer mais pela sua própria saúde mental ficando em casa esses 3, 4, 5 meses, não é? A gente tem certeza de que as pessoas que estão no grupo de risco sofrem mais os sintomas do coronavírus. Então, essas duas certezas já nos dão margem suficiente, na minha opinião, ignorando os outros dados que eu já falei. Contaminação em sala de aula em países desenvolvidos, 0,008%. Né? E isso com evidências mostrando que a contaminação se deu fora do ambiente escolar. Uma baixa contaminação, inclusive, entre os funcionários dessas instituições escolares. Com evidências também mostrando que as crianças transmitem menos. Tudo isso somado, a minha avaliação mostra que a gente tem de retornar às aulas, que quanto mais tempo a gente demorar, mais as famílias mais pobres, que dependem das escolas para alimentar os filhos, que dependem das escolas para ir trabalhar e que dependem das escolas para não deixar os seus familiares do grupo de risco arriscarem a contaminação saindo do isolamento para tomar conta dessas crianças, mais a gente arrisca a vida das pessoas. Essa é a minha avaliação. Deputado, a gente está chegando ao fim, mas queria fazer uma última pergunta. De fato, essas questões que o senhor coloca, né? Preocupação com alimentação, esse é um dado realmente muito triste, né? Tem crianças que vão à escola para ter a única refeição do dia, e também um aumento do número de casos de violência doméstica. Considerando esses aspectos, todo esse debate em curso, gostaria da sua avaliação da postura do Ministério da Educação, do MEC. O fato é que o MEC não tem ali o poder de decidir se a aula retoma ou não, mas há um questionamento se o MEC não deveria ter tido uma postura mais ativa, de coordenação. Qual a sua visão? A minha visão é que a gente destruiu 2 anos de educação do nosso país e que até agora a gente não tem ministro da educação, a gente não tem coordenação, a gente não tem pesquisa, a gente não tem estudo, a gente não teve a formulação de protocolos, a gente não teve reuniões com secretários estaduais de educação, a gente não teve dados sendo coletados pelo Ministério da Educação para fundamentar, inclusive, volta ou não das aulas, a gente não teve o subsídio necessário dado para os estados, subsídio técnico, estou falando, nem de dinheiro, dado para os estados e para os municípios manterem, né, as aulas à distância. A gente não teve dados sobre essas aulas à distância, qual que é o resultado que essas escolas estão tendo na prática. Enfim, a gente não teve Ministério da Educação até agora, né? A gente realmente jogou no lixo, né, gerações que pegaram ali seus 6, 7, 8, 9 anos de idade com essa atual gestão, com esse atual governo, fazendo essa gestão no Ministério da Educação,
que era o Ministério da Educação, que era para assumir um papel de protagonismo, inclusive antes da pandemia, para fazer a transição mais importante da história da educação brasileira, que é a reforma do ensino médio, né, que já deve começar a ser implementada nos próximos anos por alguns governos estaduais, como é o caso do governo do estado de São Paulo, né? Justamente quando você vai ter a maior revolução da história do país na educação média, fazendo com que os alunos possam escolher as matérias que eles vão fazer, se vão ter mais afinidade, menos afinidade, reformular o Exame Nacional do Ensino Médio conforme essas novas afinidades, enfim, a gente não teve ministro da Educação. Deputado Kim Kataguiri, muito obrigado por sua participação aqui no Ponto. Eu que agradeço, Caio, Renata, todos que nos assistiram.